Amados, Eclesiastes, capítulo 11, eu lerei dos versos 1 a 8. E atentos à palavra de Deus que nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Pai, nesta manhã nós precisamos ouvir a Tua voz. A Tua voz é o alimento que nos sustenta na caminhada, Pai. A Tua palavra renova o nosso entendimento, endireita o nosso caminhar. A Tua palavra é o pão vivo. A Tua palavra é a água da vida, Pai. E nós queremos ser saciados e alimentados por Ti nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nesta manhã, de forma breve, nós queremos tratar sobre o tema aplicando a sabedoria divina à vida prática. A palavra sabedoria significa a arte de guiar-se com prudência. E a pergunta é: nós temos nos guiado com prudência? Você tem vivido uma vida em sabedoria? Você tem caminhado no tempo em que o Senhor permite a você viver em prudência? A palavra de Deus, ela é um manual de instrução, a fim de que nós tenhamos bom êxito em nossa vida. E o bom êxito na vida, ele não é apenas visto na área material, ou na área social, ou na área financeira, ou na área espiritual, mas o bom êxito é a soma de todas as circunstâncias da nossa vida. Sabedoria seria isso. Se sabedoria é a arte de guiar-se com prudência, seríamos sábios se vivêssemos de forma prudente. E essa prudência está em obedecer ao Senhor, em conhecer a Sua palavra, em andar nos seus caminhos. Por isso, a palavra do Senhor nos declara que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, porque quem teme a Deus e anda nos seus caminhos, este vive de forma prudente. O sábio Salomão, narrando pelo poder do Espírito Santo, sendo boca de Deus, ele declara ao povo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe o que se sucederá, o que mal virá à terra. Sabe, queridos, para a gente aplicar a sabedoria divina na nossa vida prática, para a gente viver uma vida sábia, a gente precisa levar em conta que tão real quanto as leis físicas são as leis espirituais. Tem uma lei espiritual que eu gosto muito de tê-la na mente, no coração e refletir sobre ela, que é aquela narrada em Gálatas 6, a lei da semeadura. Sabe, irmãos, se há uma lei espiritual latente no cotidiano de todos nós, em todas as nossas vidas, é essa: tudo
que plantar, isso também ceifará. É interessante que essa lei espiritual da semeadura, ela se subdivide em 3 aspectos. Primeiro, tudo que se planta colhe, é uma lei, não dá para plantar e não colher. A segunda lei é que a gente sempre colhe da mesma espécie, não dá para plantar feijão e colher arroz. E a terceira lei é que tudo que a gente planta, a gente colhe em uma quantidade maior. Eu desconheço uma semente que, ao ser lançada, germinando, brotando e frutificando, produz a mesma quantidade da semeadura. Não tem. Então, tudo que você planta, você colhe. Se você souber disso e aplicar na sua vida, você vai ter um ganho exponencial. Você sempre colherá na mesma qualidade e espécie que plantou. Se você crer e conhecer essa verdade, você vai se preocupar mais com que tipo de semente você tem plantado. E se você sempre colhe mais do que plantou, você vai tomar muito cuidado com o que tem plantado, porque quando a colheita vier, será abundante. Isso pode ser bênção, mas isso pode ser maldição também. A gente gosta de narrar a fidelidade de Deus, Deus é fiel. Mas a fidelidade de Deus pode nos complicar às vezes, porque Ele é fiel à sua palavra. E nós precisamos estar atentos às leis e às prescrições da sua palavra, a fim de que nós andemos de forma coerente com sua vontade. Quando Salomão diz, lança o teu pão sobre as águas, olha, porque depois de muitos dias tu acharás, reparte com 7, reparte com 8. Sabe, Salomão está tratando a respeito do propósito de Deus em nos usar para sermos bênção onde estivermos. O propósito de Deus de fazer de nós instrumentos de justiça em suas mãos, canais de bênção para a glória de seu nome. E só dá para andar de forma prudente, sábia, quando nós cumprimos o propósito de Deus. E se você me perguntar, pastor, qual seria então o propósito de Deus concernente a essa palavra? Que você seja uma bênção na vida de quem te rodeia. Quando você não é bênção na vida de quem te rodeia, meu irmão, você está colocando em terra o desígnio de Deus para você. Você está colocando em xeque o propósito de Deus para a sua vida. E nós só nos sentiremos realizados, completos, felizes, quando nós cumprirmos o papel para o qual fomos designados. E quando o sábio Salomão declara, olha, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, reparte com 7, com 8, porque não sabe que mal virá sobre a terra. Ele está dizendo o seguinte, cumpre o seu propósito de ser bênção na vida daquele que te rodeia. E não cumpre apenas com esse ou com aquele, ou com quem possa lhe agradar. Seja você uma bênção na vida de todas as pessoas que estão ao teu redor, que precisem do teu favor, que precisem da mão amiga, ou do ombro, ou de suporte na caminhada. Sabe por quê? Porque Deus promete que depois de muitos dias, você vai colher o fruto. Paulo escreve aos Gálatas e diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então olha só, às vezes nós somos ensinados a uma palavra, um evangelho imediatista, sabe, um evangelho mágico, uma palavra mágica. Nós queremos que um raio caia sobre a nossa cabeça e um clarão venha sobre nós e a nossa realidade seja transformada. Mas sabe, queridos, o modo de operação divina não é assim. O modo de operação divina é através da minha vida e da sua. Deus deseja abençoá-lo, e o Senhor vai manifestar os seus propósitos na sua vida a partir do momento que você aplica a sabedoria divina na sua vida prática. Então Deus quer que você seja uma pessoa abençoada, mas para receber a bênção de Deus, você precisa se encaixar aos desígnios de Deus. E os desígnios dele é que nós sejamos bênção. E às vezes você pode pensar assim, pastor, eu vou ser bênção quando eu receber a bênção. Esse é a operação do nosso modelo, não é? Às vezes a gente fala assim, eu vou ser bênção quando eu tiver a bênção. Eu vou
ser generoso quando eu receber generosidade e puder reparti-la. Mas no propósito de Deus, na visão do Senhor, é diferente. Você já viu, às vezes, você já se pegou pensando em ganhar na loteria? Puxa, você olha, quando acumula e passa na televisão, ou a gente passa em algum lugar e tem lá, quem não se pegou pensando o que faria com aquele dinheiro? Com aquele dinheiro todo você seria uma pessoa melhor, não seria? Com aquele dinheiro todo você ajudaria a gente necessitada, com aquele dinheiro todo você ajudaria um parente, um irmão, um amigo, você ajudaria alguém doente, alguém necessitado, você compraria uma casa para alguém, você abençoaria de uma forma uma pessoa, você pagaria os estudos de alguém, não é assim? Mentira! Com aquele dinheiro todo, tanto é que as reportagens aí, que são várias, né? Que parece que é uma maldição, você já viu? O cara ganha aquilo, parece que o segundo momento é pior do que o primeiro. Sabe, queridos, é uma ilusão que o mundo gera em nós. E a ilusão é o seguinte, de que você, para ser bênção, você primeiro tem que ser robustecido da bênção. Sabe, querido, quem pensa assim, não vai prosperar com a bênção de Deus. Porque o propósito de Deus é abençoar aquele que abençoa o seu próximo. Então, o recurso que Deus te deu, que você já possui, é o recurso que Ele espera que você use para a glória do nome dEle. E quando você usar o recurso que Ele te deu para a glória do nome dEle, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Esse é o modo de Deus agir. Você fala assim, pastor, mas isso não é possível, está isso escrito? Tá, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 9, versos 10 e 11 diz assim, presta atenção. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, suprirá a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Olha o verso 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual se faz por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, sabe o que o irmão Paulo, pelo Espírito Santo, está ensinando? Ele está ensinando o seguinte: Deus dá provisão àquele que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Deus não vai te dar semente para você semear. Deus dá semente ao que semeia. E ao que semeia, Ele supre a necessidade. E ao que Ele supre a necessidade, Ele deseja enriquecer. Sabe, eu acho que no meio evangélico histórico, nós temos problema com duas palavras: pobre e rico. Pobre parece que é sinônimo de aceitação de Deus. Um bom servo de Deus é aquele pobrezinho, né? Olha como ele é humilde. Nós ligamos etimologicamente errado a palavra pobre, humilde, a gente faz uma confusão. Rico. Se eu perguntar quantos ricos temos aqui, bom, talvez ninguém levantasse a mão. Mas, teologicamente, pobre é o que não tem o necessário para a subsistência. Então, pobre é aquele que não tem o que comer, ele não tem o necessário para viver. E rico é aquele que tem abundância do necessário para a subsistência. Nós achamos que pobre é um bom servo de Deus, e rico é quem tem uma soma milionária no banco. Mas, biblicamente, não é assim. Rico é quem tem abundância. E olha só, Deus quer enriquecer você já pensou nisso? Deus quer enriquecer a mim, Deus quer enriquecer o presbítero Elias, Deus quer enriquecer a todos nós. E aí eu te pergunto, se Deus quer enriquecer a todos nós, que graça tem de ser pobre? A gente precisa apenas sintonizar a nossa etimologia, a nossa gramática, a gramática dos céus. Sabe o que o Senhor quer fazer na vida do Elias e na minha vida e na sua vida, quando a palavra diz, no verso 10 de 2 Coríntios capítulo 9, Deus deseja enriquecer-vos para toda boa obra. Deus deseja que todos nós sejamos abundantes no necessário para a subsistência, para que nós possamos fazer as boas obras, para que a minha vida glorifique a Deus nas minhas ações. Então é mais ou menos assim: Deus deseja que nós apliquemos a sua sabedoria
na aula das mulheres, eu contava um testemunho. A irmã Yolanda lecionava sobre Davi sendo confrontado pelo profeta Natan, e Davi foi perdoado, não morreu. A sentença para o adultério era a morte, até para o rei. Mas quando confrontado, ele disse assim: pequei contra o Senhor, perdoa. Porque ele não quis se justificar, ele recebeu o perdão, não morreu. Veio consequência, mas ele recebeu o perdão. E eu dizia o seguinte: quando Natan confronta Davi com um homem rico, que possui muitas ovelhas, e um pobre que possui apenas uma, Davi dá uma sentença. A sentença é que ele restitua 4 vezes mais. Olha que interessante. Morreu o filho de Betseba, morreu Aminon nas mãos de Absalão, morreu Absalão nas mãos de Joabe, e morreu o 4º filho de Davi nas mãos de Salomão. Ele deu uma sentença. Qual foi a sentença dele? Restituiu 4 vezes mais. Mal sabia ele que essa sentença seria cumprida na sua casa, na vida de seus filhos. Então, olha que interessante, queridos. Sabe, e eu contava aqui uma experiência tremenda. Eu, no ano 2000, quebrei, isso eu já contei a igreja, mas um detalhe que eu contei só as mulheres foi o seguinte: que quando a gente quebra, a gente não sabe porque quebrou. Deve muito, mas também tem muito a receber, que ninguém te paga, né? E eu tinha uma lista de credores, de devedores, e eu fui então receber. E um dia eu cheguei em uma casa, bati na porta, aquela pessoa que me devia pediu que eu entrasse, e eu cobrei ele a conta, mostrei ele a documentação, e ele disse: olha, não tenho nada, não tenho recurso para te pagar. Mas ele tinha na sala uma televisão bonita, naquela época, era assim, coisa de lançamento. Os filhos dele assistindo TV, ele manda os meninos ligarem a TV e diz assim: a única coisa que falou é essa televisão. Quando ele falou aquilo, você a cabeça, o Espírito falou na hora comigo. O Espírito Santo de Deus falou na hora. E ele me deu exatamente o que eu deveria fazer. O que eu deveria fazer, sabe o que é? É pedir desculpas a ele pelo incômodo, perdoar-lhe a dívida e virar as costas e ir embora. E eu fiz aquilo para a glória e honra do Senhor Jesus. O que eu não sabia é que o Senhor estava preparando na minha vida grandes bênçãos. Porque os males e as dificuldades que ainda viriam, que eu ainda teria de enfrentar, quando lá na frente, em meio às batalhas e dificuldades, eu pude ver o favor de Deus me protegendo, e sua mão me amparando, estando sobre mim, e o Senhor trazia ao meu coração, que estava medindo para comigo, a medida com que, orientado por ele, eu tinha medido aqueles meus devedores. Lembra a parábola dos talentos? Então, nós precisamos entender que há promessas espirituais, mediante a leis espirituais, que para viver uma vida de sabedoria, uma vida prudente, eu preciso aplicar a sabedoria divina na minha vida prática. Não é vir à escola dominical domingo de manhã, assistir a palavra, voltar domingo à noite e não viver na prática da vida aquilo que o Senhor ensina. Quem faz isso é tolo, é nécio. Não basta vir a Jesus, não basta ouvir a sua voz, não basta chamá-lo de Senhor. Porque em Lucas 6,46 a palavra diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei o que vos mando? Aquele que vem a mim, tem muita gente na casa de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras, tem muita gente ouvindo a palavra de Deus, mas não as pratica. Tem muita gente que, apesar de estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus. Então nós precisamos romper com o quê? Com o ostracismo sistêmico desse mundo que é dirigido por Satanás. Satanás dirige esse mundo. E via de regra, nós somos ensinados pelas circunstâncias dele, já tem a idade, a vivermos, a progredirmos, a lutarmos, a nos empenharmos nessa vida, nas leis desse mundo. E aí a gente não pode contar com a bênção de Deus. Então o que o Senhor nos fala nessa manhã é que nós precisamos nos debruçar a sabedoria divina e aplicá-la na nossa vida. Em segundo lugar, o verso 2 diz assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro. Se uma árvore cair para o norte
norte ou para o sul, onde cair vai ficar. Sabe o que o sábio Salomão está nos ensinando aqui? Sabe, queridos, nós vivemos vidas tão ansiosas, nos preocupando com o que vai acontecer. Quer saber de uma coisa? O que vai acontecer em ponto final. O que vai acontecer vai se manifestar em ponto final. E eu e você precisamos estar debaixo da mão poderosa do Senhor, guardados pelo Altíssimo. Então, se as nuvens estão cheias, vai cair chuva. Se a árvore cai para a direita, ela fica na direita. Se ela cai para a esquerda, ela fica na esquerda. E a gente não precisa viver uma vida ansiosa. E o que é essa ansiedade? É atentar demasiadamente para as coisas futuras. Alguém disse que ansiedade é excesso de futuro. E não é verdade? Às vezes a gente está vivendo mal. E vivendo mal por quê? Porque você olhando para frente vê tantas coisas fora do contexto. Sabe, queridos? A palavra do Senhor em Mateus 6,19 diz: não estejais ansiosos com coisa alguma. O que poderá acrescentar à sua vida? A ansiedade nem mesmo um côvado à sua estatura. Então a ansiedade, queridos, é fruto desse sistema perverso que estamos no meio dele. Mas o Senhor Jesus orou: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu não preciso viver ansioso mesmo estando num mundo terrível, caído. Por quê? Porque eu posso depositar a minha vida no Senhor. Em terceiro lugar, o verso 4 diz assim, quem somente observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Meu irmão, como a gente vê isso dentro da obra do Senhor, da casa do Senhor? Tem gente que fica esperando a oportunidade, não é? Tem gente que fica esperando a oportunidade de casar e nunca casa. Como assim? Às vezes nós estabelecemos padrões, porque às vezes a gente não olha muito no espelho. A gente estabelece um padrão tão grande, porque nós queremos príncipes e princesas, e às vezes estamos na posição de sábios. A gente, enquanto talvez pela fé no Senhor e dirigido pelo Senhor, nós deveríamos depositar nossa confiança no Senhor. Não é assim? Dar conselhos é algo muito interessante. E eu aprendi há muitos anos atrás que as pessoas confiam no pastor. Louvado seja Deus por isso. Mesmo a despeito de tantas dificuldades, as pessoas não têm confiança em pastores. E eu me lembro, há um tempo atrás, eu recebi um irmão de outra igreja que veio me pedir um conselho, me senti inclusive honrado por aquilo. E a pergunta foi: e aí, pastor, me caso ou não? Como é que eu vou falar se caso ou não? Eu falei: você a ama? Sim. Ela te respeita? Sim. Os pais concordam? Sim. A atração física? Sim. Meu irmão, marca o casamento que nós vamos abençoar essa união. Mas pastor, os pais vieram depois da decisão. Acho que ele teve uma conversa de 40 minutos, uma hora, e eu decidi a vida dele tão rápido, né? Falei: meu irmão, pode casar que eu assino embaixo, está garantido, a situação é essa e essa e essa. Mais, e tinha muito mais. Sabe, querido? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Quem fica olhando o vento, sabe? O verso 4 diz que nunca vai semear. Quem fica olhando as nuvens nunca vai. Peraí, pastor, mas e depois? Depois o quê, meu irmão? Se você honrar a Bíblia e amar sacrificialmente a sua esposa, e a sua esposa sendo uma serva de Deus, e honrar o esposo, é impossível dar errado. Por que tem tanto casamento, pastor, que dá errado? Porque a infidelidade impera no nosso meio. A infidelidade impera. Infidelidade é o quê? A Deus. Me mostra um marido que ama sacrificialmente a esposa, me mostra uma esposa que honra o marido, e me mostra um casamento destruído que eu abandono a fé. É simples assim. Mas por que isso tem que ser muito claro para nós? Por quê? O Gustavo, nosso recém-casado, né, vai formar uma posteridade forte para a glória de Deus.
Que o Gustavo precisa matar essa bola no peito e dizer assim: eu preciso amar sacrificialmente a minha esposa como Cristo amou a igreja. É simples assim. E se a nossa querida e amada irmã honrar o seu esposo como a igreja precisa honrar a Cristo, é impossível dar errado. Mas eu também tinha mais. O meu mais era se eu perdesse o emprego, se eu não tivesse dinheiro para sustentar a família. Mas sabe, querido, o recurso material Deus manda. As dificuldades, Deus abre as portas e assim vai. E por que a gente precisa falar isso? Porque se a gente ficar observando o vento, a gente não semeia. Se a gente observar a nuvem, tem gente que está observando e nunca vai arrumar um emprego. Por quê? Porque dado a sua estatura intelectual, o seu nível de escolaridade, a sua visão, ele quer logo aquele emprego. Só que aquele emprego nunca será dele, antes que ele atinja aquele nível. Não, mas e Deus? Bom, se Deus der a alguém incapacitado, inconsequente nos seus estudos, não preparado, com uma posição, apenas porque glorifica o nome do Senhor Jesus, e tirar alguém capacitado para a área, será pois esse Deus tão justo como dizemos ser? Então nós não podemos confundir. Deus tem o melhor para nós e quer o melhor para nós, mas às vezes nós não queremos. Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente não quer com os filhos, não é? Às vezes a gente não quer na família, às vezes a gente não quer na área profissional, às vezes a gente não quer na área espiritual. Já viu, queridos? É muito interessante. Às vezes as pessoas querem fazer parte do ministério. Não, pastor, valeu, eu quero, louvado seja Deus. Pastor, eu quero oportunidade para pregar a palavra. Louvado seja Deus, querido. Você vai ter oportunidade para pregar a palavra. Aí você começa pregando no culto do lar, na consagração. Aí você prega na terça-feira, você prega no domingo de manhã, daqui a pouco você está pregando domingo à noite. Mas aí você abre a palavra e você fala de você. Você abre a palavra e você fala de como você é usado, da sua experiência. Mas eu quero te dizer que você pode ser usado e ter experiência, mas aquilo que tem que falar é a palavra de Deus. Que a sua palavra não vale. Se não mostrar o que está escrito, não serve. Pastor, eu quero ser do Ministério do Louvor. E o que você quer fazer, meu irmão? Quero tocar guitarra. Se me pedir, eu peço ao Cornélio. Não, porque o líder eu gosto do Cornélio. Deixa eu tocar uma coisa, chega aqui. Não, mas peraí, eu não sei. Vai então. Você quer ser vocalista do Ministério do Louvor? Outro dia eu dizia aos irmãos: eu acho que ninguém pode ser proibido de ser do Ministério do Louvor. Uma pessoa quer ser do Ministério, gente, trabalhar na igreja. Quer dizer, eu quero ser vocalista. Tá bom. Faz o sol aí, ó. Puxa a música. Porque pregador é o seguinte: eu me preparei para pregar hoje de manhã, né? Se eu perder o esboço, já aconteceu quando eu deixei em casa. Se tiver à noite a luz acabar, se o microfone perder a pilha, meu irmão, aquilo que Deus colocou aqui, está preparado para sair com microfone ou sem microfone, com papel ou sem papel, até lendo a palavra, ou se acontecer uma tragédia, mesmo se a escritura é escrita, eu terei a condição de fazê-lo, porque o Senhor me preparou para isso. Então você quer ser do Ministério do Louvor? Então toma o microfone e dirige o louvor. Não, mas eu... Então olha só, às vezes nós estamos canalizando erradamente. A gente fica olhando o vento, a gente fica olhando a nuvem, e aquilo que Deus abre as portas para nós, nós não tomamos posse. Por quê? Porque a gente fica olhando, a gente fica imaginando. E sabe, queridos, Deus às vezes nos dá alguma experiência. Nós estávamos em uma igreja, eu me lembro, isso foi na juventude, era na Monte Muriá. E aí o que acontece? Existia lá uma pessoa que gostava muito, era muito exigente com a questão da direção da UMP, era exigente, mas exigente demais. Um belo dia aquela pessoa foi ser presidente. Por causa da dureza de sua exigência, não teve muito apoio, com a frustração só. Criticar o líder é fácil, querido. Difícil é tomar decisões. Olha aí. Difícil é tomar decisões. Então, se a gente fica olhando as circunstâncias, a gente não age. Então, o que Deus espera de nós? Que nós, queridos, coloquemos a mão no arado, olhando para frente, não para trás, prossigamos para a glória de seu nome. Se você é daquele que fica só observando, você não vai sair do lugar, a vida está passando, e como o mundo gira, se você está parado, você não fica no mesmo lugar. Se você está parado, você está indo para trás.
O mundo está girando. Se você para, você não fica no mesmo lugar, você está indo para trás. Então, na obra do Senhor é assim. Para a gente concluir, o verso 6 diz assim, ó: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, aquela ou igualmente serão boas. Sabe por que às vezes as pessoas se cansam de semear? Porque às vezes a gente semeia e não vê muito resultado. A gente ora e às vezes você não consegue enxergar o resultado no tempo que você quer. Você faz o bem e parece que aquele bem não surte efeito. Mas sabe qual é a ordem de Deus para nós? Semeia de manhã, e de tarde você semeia também, e você não recolhe a mão, você continua semeando, porque você não sabe se esta semente vai prosperar. Pode ser que você age em sabedoria e faça o bem e semeie, e aquela semente que você lançou talvez nunca dê fruto, mas pode ser que dê fruto. Pode ser que a semente que você lançou aqui não dê fruto, mas a semente que você lançou aqui vai dar fruto. Pode ser que a semente que você lançou aqui e ali, ambas frutificarão. E qual a ordem de Deus para nós? Como é que eu aplico a sabedoria divina na minha vida prática? Eu aplico fazendo bem, lançando a semente, de manhã à tarde, não recolhendo a mão. Se está na sua mão fazendo bem, não retenha a sua mão. Isso faz de você uma pessoa sábia. E sabedoria é a arte de guiar-se com prudência. E se o Santo Espírito guia nesta vida, você vive de forma prudente. É preciso que nós apliquemos a sabedoria à nossa vida. Eu encerro com versos 7 e 8 que diz assim, ó: doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos e regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. É interessante quando o sábio diz aqui: doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Isso aqui simboliza a vida. Viver é muito bom. Viver é uma dádiva divina. Viver é algo maravilhoso. Viver é uma bênção de Deus, é o cumprimento de uma promessa do Senhor. E ainda que nós vivamos bem e tenhamos gozo e prazer na nossa existência, a gente deve se lembrar de uma coisa. Eu tenho uma máxima, eu tenho uma frase própria, que para mim é uma máxima. Para viver bem, eu preciso me lembrar bem da morte. Para viver bem a vida, eu preciso me lembrar bem da morte. Parece algo fúnebre, mas sabe, queridos, viver é maravilhoso. Mas sabe como a gente vai tomar posse dessa vida plena em Cristo Jesus? Nos lembrando da transitoriedade da nossa vida, da pequenez da nossa existência, da simplicidade da nossa passagem por esse mundo. Nós falamos outro dia, daqui a 100 anos onde você estará? A gente vive tão agarrado às coisas materiais. Sabe por que é tão difícil para nós lançar o pão sobre as águas? Porque a gente pensa, será que a gente vai ter de volta? Sabe por que é tão difícil ser bênção na vida do irmão? Porque é tão difícil semear de manhã e à tarde e não recolher a mão? Porque às vezes a gente é tão agarrado às coisas materiais, tão agarrado a essa vida. Mas quando você se lembra que você nessa vida é apenas um instrumento de Deus, e que essa vida é um sopro, e como a juventude e a primavera da vida são vaidades, a nossa existência é como uma flor que pela manhã viceja e floresce, e à tarde murcha e cai. Quando você pensa então que apesar de viver ser prazeroso, apesar de gozar desta vida ser uma dádiva de Deus, a morte está à frente. A sua partida, querido, é certa, é iminente. E se o Senhor Jesus virasse para nós como aquele da parábola vira para o rico e diz: louco, o que tens preparado e para quem serás? Se hoje nós partíssemos, será que nossa vida teria uma razão de existir? Deixaríamos um legado? O legado não vai ficar no social, o legado não vai ficar no material, o legado vai ficar no espiritual. O legado vai ficar
na nossa vida, na presença de Deus, na sabedoria vivida na prática, a sabedoria divina do Senhor.